Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo! É válido deixar bem claro que essa história ocorre em uma cidade em um período de tempo que não podemos precisar, cabendo ao ouvinte decidir por conta própria se já ouviu alguma história semelhante que tenha acontecido na sua cidade. Os fatos aqui relatados precisou se encher de liberdade poética para serem preenchidos, mas as partes importantes parecem ter ocorrido na maneira que eu vou narrar. Essa pequena história começa com um grande clichê. Um carro quebrado na estrada, um temporal, pouquíssima iluminação e o motorista perdido no meio do nada. Nada mais propício para começar a contar essa história. Sem guarda-chuva, o homem sai do carro e vai em busca de algum telefone para chamar o reboque. O seu celular não estava pegando o sinal. Encharcado, ele anda sempre em frente. A luz da lanterna do carro ilumina a estrada. Fica com preguiça e resolve voltar para ver se consegue alguma coisa. Levanta o capô e olha o motor em busca de algum defeito visível. Mas ele não entende muito de mecânica. Abriu o porta-malas e retirou o triângulo de sinalização. O armou atrás do carro. Ele não acha que seja necessário. Vinha um bom tempo dirigindo e nem uma única alma, seja de carro ou a pé, ele avistou. Fora o tempo em que ficou parado tentando fazer o carro funcionar. Deu um chute no pneu dianteiro. Obviamente, o carro não funcionou. Trancou o carro, aproveitou que a chuva deu uma estiada e resolveu ir em busca do telefone. Dessa vez para valer. No princípio, a lanterna do carro ainda iluminava a estrada. Depois, teve que se guiar com a parca luz do luar, que se escondia atrás de muitas nuvens. Ia caminhando lentamente, olhando para o chão, com muito medo de pisar em algum buraco ou algo que o valha. Ao redor da estrada, uma grama muito alta, algumas plantações e alguns casebres, à primeira vista completamente abandonados, nenhum sinal de vida. Tinha tido um dia bastante complicado. Voltava sozinho do velório da esposa e do filho recém-nascido. A família dela fez questão que fosse realizado no bairro em que ela tinha nascido. Ele não tinha se oposto. Desgraça ou não, justamente o bairro mais afastado da cidade, uma zona rural, aonde a tecnologia era escassa e as plantações abundantes. Sua mulher tinha falecido no parto. A criança havia morrido também. Esse infortúnio fez com que ele pela primeira vez na vida duvidasse da existência de Deus. Por 2 momentos praguejou e o culpou por isso, prometendo nunca mais acreditar em sua justiça. Sempre se achou uma pessoa muito boa, não merecia um castigo daqueles. Se Deus não existisse, seria uma resposta simples, por a obra do acaso, uma má sorte que já aconteceu com milhares de pessoas e que ainda iria acontecer milhares mais. Sempre que uma maré de azar começa, ela tende a se estender o máximo possível, afetando todos os campos da vida, do sentimental ao profissional, passando pelo lazer e por pequenos acontecimentos como esse, o carro quebrando no meio de uma estrada isolada completamente abandonada por Deus. Quando se é abandonado por uma divindade, é a hora do demônio dar as caras. Um vento gelado soprou em sua nuca e ele estremeceu. Em meio aos pensamentos, pisou em um buraco, torcendo levemente o pé. Pingou. Chutou longe uma laranja podre que tinha caído da árvore. Um sussurro e escutou algo para ele virar à esquerda. Acreditou ser apenas coisa da imaginação, dessas que muda o número vencedor no último instante. Vários morcegos passaram voando baixo. Ele fez o sinal da cruz. A sua avó, muito religiosa, dizia que era um sinal de má sorte. Algo a ser evitado. O que ele não conseguiu evitar também foi pisar em algum animal morto, certamente atropelado na estrada e jogado de lado.
Seria esse mais um sinal de má sorte? Preferiu não ser supersticioso e seguiu em frente. Antes de chegar na bifurcação aonde certamente irá escolher o caminho da esquerda, havia um posto de gasolina, inabitado e caindo aos pedaços. Quando ele esticou o braço para pegar o fone do orelhão, fez isso torcendo para que estivesse funcionando, mas não estava. Bateu com muita força o fone no orelhão até que arrebentou, e ele abandonou os pedaços caídos no chão, não sem antes ter notado uma frase engraçada pichada no orelhão. Mesmo no meio do nada, acontece algo para te ferrar. Deu uma risada e se apressou a pegar o caminho da esquerda. Não demorou muito e ouviu um barulho de carro. Ficou na expectativa. O barulho aumentava indicando a aproximação. A chuva havia parado completamente e a lua já não se escondia tanto. Pressentia que a sorte estava mudando, mas nem tanto. O motorista nem tomou conhecimento da sua existência e de seus apelos por ajuda. Passou levantando poeira e molhando as calças dele. Rabugento e indignado, tentou gritar e xingar o motorista do carro de todos os nomes que conseguia pensar em poucos segundos. O cardápio de insultos era extenso e variado. O motorista, óbvio, curtia sua cerveja e nem tinha notado tão falastrão e indignado homem. A todo instante confirmava se o celular já tinha pego o sinal, preocupado. Via que em breve teria que desistir dessa ideia. No visor mostrava que faltava apenas uma barra para que a bateria fosse totalmente descarregada. Resolveu deixar desligado, só o religando em caso de ver se o sinal tinha voltado. Teve que se segurar um ímpeto de não arremessar o aparelho longe, ainda indignado com aquele motorista. Ao longe, uma luz fraca vermelha se acendeu. Foi o suficiente para que ele notasse e se agarrasse àquilo como sua salvação. Correu o mais rápido que pôde em direção àquela casa. Seu pé não deixava correr muito. A torção ainda o fazia doer um pouco. A casa não estava muito longe. Tinha alguns carros e aquele que o tinha ignorado também estava lá, coisa que o fez ranger os dentes de raiva. Se tivesse a oportunidade e soubesse quem era o dono, perguntaria o motivo de não tê-lo ajudado. Chegando mais perto, viu que não era uma casa, e sim uma igreja pequena, dessas de bairro. Pelo barulho, ele percebia que estava lotado. As pessoas rezavam e falavam alto, mas falavam em uma língua que ele não entendia. A luz vermelha acesa dava ares demoníacos ao lugar, mas ele não estava se importando se o lugar era de Deus ou do diabo. Queria apenas um telefone para que pudesse chamar o reboque e finalmente ir embora para casa. No velório, demonstrou uma profunda tristeza. Todos iam até ele com olhares de pesar, mostrando seus sentimentos, o quanto estavam abalados, fora os abraços carinhosos e as palavras de forças para que ele consiga superar as dificuldades. Já no final, quando todos já tinham partido, ele ainda se encontrava lá, olhando o caixão da mulher e o caixão do pequeno. O agente funerário compreendia aquela tristeza e o deixou ficar um pouco mais. Quando já não podia mais esperar, entrou no carro e partiu. No dia seguinte teria um enterro pela frente. Parou em frente ao grande pórtico da igreja. Bateu na esperança de ser atendido. Ninguém veio ver quem era. Ficou olhando os vitrais. Estranhou a ausência de imagens sacras. Ao invés disso, o que ele percebeu era diferente. Desenhos que não se pareciam com nada. Eram desenhos surreais, com traços tribais. Para seu espanto, o único desenho que conseguia distinguir as formas era o tão famigerado bode, com seus chifres pontudos e reluzentes, sentado em um trono de ossos e um crânio na mão. Hesitou, não queria mais entrar. Começou a pensar que, se afastando de Deus, talvez tenha dado a chance à chegada do demônio. Fazia menção em se virar e ir embora, quando um relâmpago rasgou o céu e trouxe com ele uma enorme tempestade. A porta de repente se abriu. Ele viu pessoas ajoelhadas no chão, comendo pedaços de carne e lambuzendo de sangue. Uma pessoa decapitada pendurada pelos pés numa corda. Pessoas que mais pareciam demônios olhavam fixamente para ele. Assim que a porta se abriu, sem saber, o motorista que o tinha ignorado jazia no altar com a barriga aberta, parte do seu intestino ainda pendurado, marcas de mordidas no pescoço e braços.
Tinha entrado ali por engano em busca de cigarros e mais bebida. Estava muito bêbado para perceber que não era um bar, e também não imaginava que fosse ter semelhante destino. O homem virou as costas para ir embora, mas a porta tinha fechado como que por mágica, e ele não conseguia abrir. Como que para se defender, pegou um pedaço de madeira e juntou com outro pedaço, fazendo uma cruz. Sabia que, como em um drink no inferno, não iria conseguir durar até o amanhecer. Queria era espantar as criaturas e fugir. Por engano, as criaturas continuavam avançando e gritando: "Sangue! Sangue! Sangue! Sangue!" E ele acertou a cabeça da primeira criatura, enquanto a segunda o mordia na perna. Uma terceira pulou e, com uma mira perfeita, o mordeu no pescoço, fazendo o sangue jorrar. Não tinha mais forças para lutar. Morreu rapidamente e, naquela noite, serviu de alimento para vis criaturas. A viagem de algumas horas tinha transcorrido na mais perfeita ordem. Quando o circo coloca os pneus para queimar no asfalto, sai de baixo. Muita bagunça e várias paradas pela estrada. Perto da cidade onde vai ocorrer os espetáculos, uma enorme cratera está se formando, como se a terra quisesse se dividir em duas. Uma fumaça densa e esquisita, exalando um forte odor, começa a sair da cratera. O circo passa pela estrada. Ao lado dela, um dos palhaços olha aquilo e pensa: essa cratera não estava ali da última vez. E voltou a se concentrar no seu jogo de celular. A tenda fora montada em poucas horas. O circo costumava ficar 3 semanas em cada cidade. Em muitas delas, o público acabava sendo pequeno, apenas o suficiente para se pagar as despesas. Com o aumento da tecnologia, as pessoas preferiam ver atrações através da tela do celular. Ir ao circo representava sentir o cheiro de fezes de animais. Não era nada agradável. Perto dali, uma igreja estava começando a receber bastante público. Era o retorno do padre Wallace. Esteve ausente em uma ferrenha batalha contra o câncer. Ele tinha vencido. A doença maldita havia perdido a batalha. As pessoas queriam estar presentes para vê-lo e ouvi-lo. A igreja lotaria à noite. Todos os preparativos estavam sendo feitos para isso. O padre escolhe qual sermão seria o mais adequado para aquela noite. Estava ansioso e preocupado. Algo apertava o seu coração. Não era um pressentimento bom. Escutou um baque forte no chão. Foi olhar e viu o enorme crucifixo de ferro tombado. Fez o sinal da cruz. Que Deus me ajude. E se ajoelhou para rezar. Antigamente, o circo contava com dezenas de animais. Com o tempo, os animais foram morrendo, seja por doença ou por velhice. Hoje o circo conta apenas com um casal de tigres, 2 elefantes, uma pantera, 2 cachorros da raça poodle e adestrados, um papagaio falante e 5 micos treinados para roubar dinheiro do bolso das pessoas distraídas na plateia. Em particular, a jaula que abriga os elefantes não está normal hoje. Os animais estão bastante agitados, pressentindo algo estranho no ar. Gargalhadas e um som sombrio deixam os animais alvoroçados. Um tratador do circo chegou a levantar e pedir que os animais ficassem quietos. Ameaçou estalar o chicote. Os animais, como que entendendo o recado, ficaram quietos. Depois que o tratador deixou os animais e voltou ao seu trilho, um dos elefantes levantou a sua enorme orelha. Algo estava ali soprando no seu ouvido, e ele sacode, visivelmente incomodado. O outro elefante fica de longe observando e se agitando também. Essa agitação toda atiçou os demais animais, que dormiam tranquilamente. No dia seguinte seria a inauguração do espetáculo na cidade. A igreja começou a lotar. Todos os lugares sentados já estavam ocupados. O padre olhava pela janela a reunião dos fiéis. Algo dizia que ele precisava cancelar o culto, mas agora não poderia mais, causaria um transtorno.
Talvez fosse apenas ansiedade. Ele precisava acalmar os nervos. Do lado de fora, um vento gelado soprava, e quem estava lá tratou de correr para dentro, se proteger do frio. Algo sussurrante, provido de uma maldade imensa, passou voando perto da igreja. Depois mais um vulto. Ninguém percebeu. Mais algumas sombras. Elas estavam indo na direção do circo, mais especificamente na jaula dos animais. Logo, eles voltaram a se agitar. Mas por um breve momento, as sombras começaram a entrar pelos seus ouvidos, os acalmando, para que eles não chamassem a atenção. Pouco a pouco, as trancas das jaulas foram se abrindo, e os animais ganharam a liberdade. Mas eles tinham uma missão a cumprir. A liberdade não era de graça. O preço a se pagar era muito alto. Controlados por sombras do mal, um olhar de ódio se formou. Até os poodles, que são tão brincalhões e com um olhar bobinho, estavam ensandecidos. O papagaio controlava as palavras. Os animais foram saindo em silêncio um a um das aulas. Não queriam chamar atenção. Muitas pessoas assistiam o culto do lado de fora da igreja. Não tinha mais lugar lá dentro. A igreja estava abarrotada de gente. Padre Wallace discursava o seu sermão. Estava falando da cura de Deus, e só ele poderia dar esse milagre. Mas as pessoas precisavam acreditar na palavra. A cura viria apenas pela fé e por acreditarem nas suas palavras. Nada além disso. As pessoas emocionadas choravam no meio do salão. Era um culto muito poderoso. Eram palavras muito poderosas. A igreja tinha entrado em um estado de êxtase total. As pessoas do lado de fora poderiam ter notado o perigo antes que fosse tarde demais. Mas em transe e anestesiadas pelas belas palavras do padre, só notaram quando a fuga se tornou impossível. A pantera foi o primeiro animal que chegou, pulando em cima de uma senhora e rasgando a sua carne. Quando ela se deu conta, estava caída no chão. Pessoas ao seu lado começaram a gritar, ainda mais quando 2 elefantes loucos vieram em uma velocidade absurda e começaram a dar patada em todo mundo. O padre, assustado com toda a confusão, tentou pedir calma aos fiéis, que pouco a pouco estavam sendo informados do que estava acontecendo do lado de fora. Micos entraram pelos vitrais da igreja, os quebrando, mostrando dentes afiados e olhos vermelhos. O padre chegou a olhar bem fundo no olhar de um deles, observando ali o mal encarnado. Pessoas se amontoavam na porta da igreja querendo correr para longe, mas era de lá que os animais entravam na igreja. Os elefantes pisoteando e matando pessoas, os tigres rasgando e arrancando membros, os poodles, coitados, só conseguiam morder os calcanhares. A polícia havia sido chamada. O pessoal do circo agora já tinha sido comunicado do que estava acontecendo. O padre, com um crucifixo na mão, vociferava palavras de exorcismo, querendo expulsar o mal que tinha se abatido naquela igreja. Um animal observava tudo de longe. Parecia ser o que estava com o espírito líder. Voava longe da confusão e se empoleirou em cima da Bíblia no altar e encarou o padre de frente, que fracassou ao tentar lhe jogar água benta. Deixe disso, Padre Wallace. Vamos conversar. O padre estava em choque que o papagaio sabia o seu nome. Aos poucos, o animal informou tudo o que ele tinha para falar. A polícia e o circo já tinham conseguido controlar a situação do lado de fora. Estavam fazendo agora uma contagem de mortos. Já passava de 3 dezenas. As ambulâncias ajudavam os feridos. O dono do circo, desesperado, os animais mortos e uma carnificina para resolver. Ele colocava as mãos na cabeça e sabia que o seu negócio estava arruinado. O padre pegou a Bíblia na mão e, guiado pelo papagaio, saiu cabisbaixo da igreja. Precisava responder uma pendência com as forças do oculto. Precisava chegar até a cratera. Nenhum policial notou. Os se notou fizeram vistas grossas para o padre que andava para longe em silêncio. Sabiam que ele não tinha culpa de nada. Era apenas uma vítima da situação. O circo sim era o culpado. Chegando na cratera, o espírito saiu de dentro do papagaio e se juntou aos outros que esperavam o padre. Já sabendo do pior, o padre rezou o Pai Nosso e Ave Maria e pulou de cabeça naquele buraco,
que levaria sua alma ao mais sórdido mundo da criação divina. Em uma noite de desespero no hospital, quando parecia não haver mais esperança de cura, o capiroto em pessoa havia aparecido para ele. Abalado com a doença e sem muito juízo de valor, ele aceitou o pacto. Agora ele estava indo de encontro para finalizá-lo. Prestem muita atenção nas vozes que vocês ouvem. O mal nunca descansa.